Bem, gente, então vou retomar aqui a apresentação, dando continuidade. Vamos lá. Então, após essa revisão inicial, em relação à classificação, em relação à etiologia, qual que é o protocolo, então, que nós devemos seguir frente a essas recessões gengivais? Bem, então nós temos 3 fatores que são determinantes para a gente estabelecer um protocolo de tratamento. Número 1, em relação à causa. Então, nós precisamos identificar a causa das recessões e remover essas causas. Além disso, meu paciente precisa ser bem orientado. Por quê? Por exemplo, se a causa for trauma de escovação, a gente precisa passar a técnica correta de escovação para que ele não continue traumatizando essa mucosa e ainda mais desgastando a superfície dental. Tá? Número 2, a gente precisa avaliar se há envolvimento estético ou não. E aí, quando eu falo em avaliação da estética, não é determinante por nós, por o dentista, por quem está tratando. É determinante pelo paciente. Então, o paciente vai dizer se ele tem uma queixa estética ou não. É claro que nós, enquanto profissional que ele tem o conhecimento, a gente precisa mostrar para ele o que está acontecendo e falar das possibilidades de tratamento. Mas, num paciente que não tem queixa estética, nem sempre, ou na maioria das vezes, a cirurgia de recobrimento ela não vai ser o melhor tratamento para aquele paciente. Tá? E número 3, avaliar se esse paciente tem queixa de sensibilidade ou não. Tá? Porque pode ser que a gente não precise tratar a recessão, mas precise tratar a consequência dela, que é a sensibilidade. Então, esses são os 3 fatores fundamentais para a gente determinar um plano de tratamento. E isso associado também, claro, à classificação para a gente saber o prognóstico desses casos. Então, vamos agora pensar caso a caso na presença ou ausência de estética ou sensibilidade, queixa estética ou presença de sensibilidade. Então, vamos lá. Número 1, que é a causa, independente de ter queixa estética ou sensibilidade, ela sempre precisa ser identificada, removida e meu paciente orientado, tá? Isso sempre, em todos os casos. Agora, quando meu paciente não tem queixa estética e não tem sensibilidade, qual vai ser o protocolo de tratamento para ele? O que vocês acham? Lembre-se que eu sempre gosto de fazer várias perguntas durante a aula, então eu vou manter esse nosso padrão para ir estimulando que vocês também vão pensando um pouco para ver se a gente está na mesma linha de raciocínio. Então vamos lá. Eu identifiquei a causa, removi a causa, orientei meu paciente e eu vou acompanhar esse paciente. Eu preciso acompanhar o paciente para saber se, número 1, essa recessão ela paralisou de fato, se ela não está aumentando, se meu paciente continua sem se queixar da estética e se ele continua sem ter problemas com sensibilidade. Segundo caso, meu paciente ainda continua sem queixa estética, mas por conta da recessão agora ele está com um quadro de sensibilidade. Como tratar esse paciente? Então, relembrando, identificar a causa e remover a causa orientando meu paciente. Aí eu preciso passar por um protocolo de dessensibilização e depois acompanhar. Por quê? Eu preciso ver se esse protocolo de dessensibilização ele foi efetivo e se ele continua sem essa queixa de sensibilidade. Preciso ver se eu consegui estabilizar o processo, eu não estou tendo mais recessão e se de fato a estética continua sendo um fator que não preocupa meu paciente. Agora, quando eu tenho queixa estética, e aí observem que eu não coloquei aqui a sensibilidade, porque o que vai determinar, vai mandar no meu tratamento, vai ser em relação à queixa estética. Não quer dizer que eu não vou tratar a sensibilidade. Sim, vou tratar a sensibilidade, mas eu tenho que pensar como resolver esse problema estético do meu paciente. E aí, normalmente, o que a gente pensa? Recobrimento. Mas será que vai ser viável? Será que ele se encaixa? Lembrem-se daquelas classificações que a gente passou, tanto Miller quanto Cairo, que existem prognósticos mais favoráveis ou menos favoráveis para o recobrimento dessas recessões. Então, vamos lá. Por exemplo, nesse caso,
esse é um paciente que tem múltiplas recessões. Eu quero que vocês se concentrem na arcada superior, a gente vai avaliar de incisivos até pré-molares, tá? Então, primeiro nessa marcação, o que a gente observa? Uma região onde eu tenho desgaste cervical. E é uma lesão não cariosa, ou seja, abrasão, possivelmente por um trauma de escovação. Então, vocês consideram que esse desgaste cervical que ele apresenta, esse degrau, ele é positivo ou ele é negativo? Ou seja, eu tenho mais ou menos do que 0,5 milímetros de desgaste. Por que isso é importante? Essa presença do degrau vai determinar se eu posso, por exemplo, fazer simplesmente um aplanamento e deixar mais suave esse degrau, se eu preciso, ou às vezes eu posso nem necessitar fazer nada, se eu não tenho degrau ou ele é muito pequeno, ou se eu tenho um degrau grande, pode acontecer o quê? Olha essa outra parte marcada. Vocês observaram que que esse paciente tinha restauração? Vou voltar um pouquinho para a gente ver a diferença. Olha ali no lado esquerdo, a gente tem o canino mais evidente, aquele degrau, mas ainda assim ele é pequeno, tá? Eu acredito que eu não tô mostrando uma sonda para vocês, mas ele ainda tá como um degrau negativo, ou seja, ele tem menos do que 0,5 milímetros. Mas no pré-molar adjacente, o que a gente tem? Uma restauração cervical. Então ali, ó, degrau, restauração, tá? Qual que é o problema disso? Essa restauração, se eu pensar em procedimento de recobrimento, procedimento cirúrgico de recobrimento, ela vai atrapalhar essa adaptação do meu tecido, porque o tecido gengival, ele se adapta muito bem na superfície radicular, mas ele não se adapta tão bem assim nessa superfície restaurada. Então, o que eu tenho que avaliar? Se eu tenho a necessidade de manter essas restaurações, quando que eu vou ter a necessidade de manter restauração? Quando for um degrau muito grande e a gente não tem a possibilidade de fazer esse aplanamento e não vou ter um resultado tão interessante sem fazer essa restauração. E além disso, pode ser que eu tenha já uma proximidade com o meu canal. Tá? Então, tem, às vezes, pacientes que têm exposição no canal por conta de recessões, de retrações e desgastes cervicais muito grandes. Tá? E qual que é o tipo de material restaurador que eu posso utilizar? É bem controverso na literatura, tá? Mas hoje o que a gente consegue observar é que a gente tem uma boa adaptação com peças cerâmicas, desde que super bem adaptadas e sem excesso de cimento. Eu sei que é bem difícil de encontrar, é difícil quem faz esse tipo de restauração cerâmica em região que eu tenho esse desgaste cervical e ainda mais que vai ser recoberta, mas também tem uma boa compatibilidade com o tecido, o ionômero de vidro. Qual que é o problema? Se a gente usar um ionômero de vidro convencional, que a gente está acostumado, esse ionômero de vidro ele é muito fácil de não ficar tão bem adaptado e de ficar um pouco poroso de acordo com o polimento que a gente vai dar. Então, uma outra possibilidade é de usar o ionômero de vidro modificado por resina, tá? Independente do material que a gente vai escolher, o que manda num bom prognóstico da utilização da restauração em associação com o recobrimento? É uma excelente adaptação e um excelente polimento do material. Se eu não tiver isso, eu posso usar o melhor material do mundo, não vou ter adaptação de tecido mole, tá? Isso a gente pode discutir mais quando nós formos ver os casos na clínica sobre pacientes que precisam ou não precisam, mas lembrem-se que, de preferência, sempre tentar não envolver restauração, porque acaba sendo um prognóstico um pouco mais sombrio. Normalmente, o meu tecido ele não se adapta tão bem e o limite da restauração é o limite de onde eu consigo recobrir, tá? Então, é só quando for estritamente necessário. Aí vocês podem também me perguntar, mas eu preciso sempre fazer a cirurgia de recobrimento? Eu não posso só optar por restauração? Como, por exemplo, esse paciente estava com restauração nesses pré-molares? Bem, o que acontece? Aquela restauração que tem ali, claro que é provavelmente porque meu paciente tinha muita sensibilidade devido à exposição radicular e desses degraus que ele já tinha presente em boca. Mas o que ele tem de perda é
perda de tecido mole, ali o que a gente precisava ter era um recobrimento com gengiva, não com esmalte de dente, por exemplo, tá? Então, ali a gente precisaria sim fazer um recobrimento. Desde, claro, né, se comprometesse a estética do meu paciente. E esse caso, sim, compromete, era a queixa dele. A gente tá vendo bateria anterior, desde laterais até molares, tá? Então, essas restaurações, elas não estão bem indicadas. Primeiro, porque não substitui o tecido ausente, tecido perdido. E segundo, pelo que eu falei, adaptação e polimento nessa região é sempre muito mais complicado. E se eu não tenho boa adaptação e não tenho bom polimento, o que a gente vai ter ali? Mais acúmulo de biofilme. E aí eu vou ter mais inflamação gengival e, por consequência, eu vou ter mais recessão. Então, vai ser um processo que, ao invés de ajudar, vai estar piorando. Vamos lá. Então, observem. Mais uma fotinho que eu tirei lá do Instagram do Guto Giordani. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Tem recessão e tem associação com presença de freio. O que acontece aqui? Se eu partir direto para uma cirurgia de recobrimento, o prognóstico vai ser muito desfavorável, porque se eu não remover essa inserção muscular, o meu enxerto não vai conseguir ficar paralisado na posição, vai ter sempre aquele tracionamento de músculo, e aí a gente vai ter insucesso do tratamento. Então, nesse caso, o que foi feito foi uma frenectomia como um procedimento prévio ao recobrimento radicular. Então, a gente tem ali na figura número 2, o freio removido. Na figura número 3, o que eu tenho? Está sendo desinserido as fibras musculares do periósteo. Porque se eu paro ali no número 2 e só suturo, na cicatrização a gente vai ter a reinserção, porque o músculo ele é interno, ele não é só esse freio externo que a gente está vendo na figura número 1, tá? Então eu preciso fazer essa inserção e essa desinserção. E como que a gente faz isso? Eu posso fazer, por exemplo, com uma lâmina de bisturi, posso fazer com um molde, mas eu tenho que romper essas fibras e fazer como se fosse, como se eu estivesse arranhando a superfície do osso, porque é como se eu fizesse um calo ósseo e quando essas fibras forem se inserir, ali vai ser o limite. Então, daquela região ele não vai subir, não vai ir mais coronal. E aí eu vou ter uma nova inserção do freio mais apical e sem estar trazendo prejuízo. Então, na figura 4, que a gente tem um pós-operatório de 7 dias. Claro que ainda não está na hora de fazer esse enxerto, a gente precisa de mais tempo para fazer. Normalmente, o que a gente observa de tempo suficiente de cicatrização para tecido mole? 90 dias. Então, é uma média que eu preciso esperar entre uma cirurgia e outra para a gente não ter problema nenhum com esse tecido, para ter um tecido já mais maduro e mais fácil também de a gente estar manipulando. Bem, aí nós temos um artigo desse grupo que vocês estão vendo aí, Stefanini e colaboradores, tá? Que ele tá lá na Periodontology 2000. Esse artigo ele é de 2018, bastante recente, que fala então sobre as decisões que a gente precisa tomar para esses procedimentos de recobrimento, tá? Então, o que ele fala? 3 pontos importantes que a gente tem que considerar. Que o recobrimento radicular, através desses enxertos, ele vai trazer o quê? Formação de tecido ceratinizado, ele vai ter um maior ganho de gengiva inserida e esses fatores eles vão contribuir muito para a estética, né? E qual é o padrão ouro, né? O mais indicado? O retalho reposicionado coronalmente, associado com a presença de um enxerto de tecido conjuntivo. O que isso quer dizer? Vocês imaginem que eu tenho a recessão, ou seja, o meu tecido, a margem gengival está mais apical em relação a essa minha coroa dental. Eu preciso soltar esse meu retalho e reposicionar ele um pouco mais para cima, trazer ele mais para cima, ou seja, mais coronal. Lembre das nossas denominações, né? Apical, então em direção ao ápice, coronal em direção à coroa, em direção ao oclusal, tá? Então eu preciso reposicionar, trazer esse meu tecido mais para cima para fechar essa minha recessão, tapar essa minha recessão e associar com um enxerto também de tecido conjuntivo
para a gente ter mais qualidade. Porque se eu simplesmente faço esse reposicionamento do retalho, muito provavelmente esse tecido que eu estou reposicionando, ele é mais fino, mais friável e tem menos ceratina. Então, eu preciso associar com o tecido conjuntivo para a gente poder mudar também essa qualidade do tecido. E aí, nós vamos ver algumas técnicas, tá? Para conversarmos as possibilidades de tratamento. Então, vamos lá. Então, enxerto de tecido conjuntivo. Como eu falei, ele é o padrão ouro quando eu penso em recobrimento. E a ideia principal, não é a única forma de a gente obter, mas é a remoção de um tecido livre. Ou seja, observem ali na foto, ele tá totalmente solto. E aí ele precisa ser revascularizado, porque ele tá livre de nutrição. Quem é que vai dar a nutrição desse tecido? A área receptora. Então, é o tecido onde eu vou ancorar ele, o periósteo, e os tecidos ao redor do meu enxerto. E se ele é um conjuntivo que vai ser recoberto, também um retalho que vem por cima. Então, ele vai funcionar como um recheio de um sanduichinho. Então, ele tem uma nutrição tanto da parte de periósteo que está onde ele está ancorado, e tanto o retalho que está recobrindo ele também, tá? Vamos ver isso em fotos. Para que a gente pode utilizar esse enxerto, além também do recobrimento? Para aumento de volume e mudança de fenótipo. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver clinicamente. Aumento de volume. Tinha um slide ali no meio que assim ficou mais claro, tá? Então, observem que eu coloquei ali uma foto 1, 2 e 3, tá? A foto número 1 mostra uma paciente que já tem um implante instalado, ou seja, ela não tem perda óssea, não falta osso, nem inclusive não faltou osso no momento da instalação do implante, o osso era suficiente. O que ela teve foi uma perda de volume tecidual mole, de tecido mole, tecido gengival. Tá? Então, observem que eu fiz uma marcação para vocês verem em relação ao defeito. Olha essa primeira linha, ela tá um pouco mais no rebordo, tá? E essa segunda linha, ela tá bem já mais apical. Então, ele tem um defeito bastante grande. O que foi feito ali? No momento em que foi aberto para colocar o cicatrizador no implante, já foi feito um enxerto de tecido conjuntivo nessa região. E observem na imagem número 2, o volume que eu tenho no pós-operatório imediato. Tá? Então, tem um volume bastante considerável, então que está proporcionando com que eu ganhe, com que eu trate esse defeito que tinha na figura 1. Na figura 3, a gente tem a prova do metal da prótese, então ainda está no processo de prótese, mas a gente já consegue ver uma diferença bastante grande em relação ao volume, então melhorou bastante esse meu caso. O que isso vai trazer de positivo? Uma melhora em relação à estética dessa minha prótese final, adaptação melhor desses meus tecidos e, com certeza, uma qualidade também melhor desse meu tecido. Né? Vocês lembram que eu falei que o tecido ao redor do implante ele é mais frágil. Então, se também está tudo mais fino, é mais fácil de depois eu ter uma recessão. Tá? Então, aqui eu mudei o fenótipo também, mas eu tive um aumento de volume bastante considerável. Então, olha lá a setinha que apareceu no 2, é o volume que eu ganhei logo após, e a setinha lá no 3, o volume que eu ganhei, aqui a gente já tem mais de 3 meses de pós-operatório, tá? Então, ele quase se igualou aos dentes vizinhos, tá? Esse quase se igualou, ele é variável de um paciente para outro. Então, às vezes a gente consegue ter um volume até maior, às vezes um volume um pouquinho menor, vai depender da técnica, vai depender do cuidado pós-operatório e da resposta do meu paciente. Mas foi muito positivo esse resultado, é só a gente comparar com a figura número 1. Olha lá mais uma figura do Guto Giordani. Então, o que a gente está observando aqui? Olhem o central e o lateral, como ele está um pouco mais a gengiva está um pouco mais acinzentada, porque está transparecendo ou raiz escura, quando a gente está falando de prótese sobre dente, ou, por exemplo, metal de um implante instalado nessa região, mas ele tem um fenótipo fino, ou seja, esse tecido ao redor desse dente e dessa prótese,
ele é fino. Então, a ideia aqui é um enxerto não para a gente fazer recobrimento, porque eu não tenho essa necessidade, mas é um enxerto para a gente estar mudando o fenótipo, então deixando esse tecido mais espesso e deixando com mais qualidade. Sempre que eu penso em enxerto conjuntivo, eu penso em qualidade de tecido, tá? Então, ali na terceira figura, essa mais para baixo, o que a gente vê é o pós-operatório imediato e com algumas suturas que estão segurando, servindo como um suspensório para que esse tecido não migre apicalmente, tá? Por isso que vocês estão vendo aquele fiozinho azul, é um fio de nylon, tá? O que foi feito aqui? Eles colocaram uma resininha para unir esses dentes e para que a gente consiga passar o fio além desse ponto de contato. Então, ele consegue tracionar bem e segurar bem, tá? Não se preocupem agora com técnicas de sutura, não é o momento para a gente discutir agora. Nós vamos ter uma aula com o professor Arthur. Ele vai dar essa aula online e vai ter vídeo, vai ter bastante coisa interessante para vocês, para depois a gente poder fazer isso na prática quando nós retornarmos às atividades normais, tá? Certo. Ganho de tecido ceratinizado. Posso também, apesar de não ser um enxerto gengival livre, que é um enxerto que vem com a presença da ceratina, eu também consigo ganhar tecido ceratinizado com enxerto de tecido conjuntivo, tá? Só que a forma com que vai se dar essa cirurgia é diferente. E controle de biofilme, redução da inflamação e da perda de inserção. Por quê? Porque eu vou estar dando mais qualidade. Então, esse meu tecido, ele vai estar fornecendo mais proteção para dente, para implante, e aí o meu paciente consegue higienizar melhor, controlar melhor esse biofilme, por consequência, reduzir a inflamação e reduzir a perda de inserção. E aí, nós precisamos ter alguns cuidados em relação à remoção desse meu enxerto. Observem essa figura que eu coloquei. Existem 3 áreas demarcadas: amarela, azul e a rosada, avermelhada. Tá? Qual dessas 3 áreas vocês consideram que é a melhor área para que a gente faça uma remoção de tecido conjuntivo? Pensem um pouquinho. Enquanto vocês vão pensando, observem que no lado esquerdo a gente tem ramificações da artéria, tá? Da artéria palatina. A gente tem lá na frente o forame incisivo, lá atrás forame palatino maior. Então, nós precisamos fugir principalmente dessa área mais calibrosa da minha artéria, porque senão o que eu vou ter é uma hemorragia, né? E a gente não quer nada disso, obviamente. Se eu pego aqueles raminhos mais fininhos, é tranquilo, aquilo eu consigo sim contornar de forma bastante tranquila, e a gente também tem que pensar que isso não é tão superficial, né? Tá um pouco mais profundo, então eu preciso pegar um enxerto, além de estar muito distante dessa margem dos meus dentes, ela também vai estar muito profunda, tá? Bem, então voltando à minha pergunta em relação à área, a área melhor para remoção é essa área, ou mais indicado, que a gente mais costuma remover, é a área avermelhada, tá? Então, vamos lá. Como que eu sei em relação às distâncias do meu forame palatino maior, que é o que eu preciso mais fugir, que eu não posso pegar, porque é onde a gente tem mais complicações no trans e no pós-operatório, tá? Então, normalmente, a gente traça uma linha em relação ao segundo molar. Então, essa é o meu limite. Normalmente, eu pego até a distal do meu primeiro molar, que vai estar um pouco mais afastado do forame palatino maior, tá? Mas ele tem uma distância em relação à cervical desse meu segundo molar. E aí depende do tipo de palato. No palato raso, essa distância tem uma média de 7 milímetros. No palato médio, 12. No palato alto, 17. O palato alto significa um palato mais profundo, tá? Então, a gente precisa considerar isso também. Ou seja, quanto mais raso o palato, mais estreito vai ter que ser a minha faixa de tecido. Eu não vou poder levar ele tão lá para essa linha central ali do palato, tá? Qual que é a espessura... espessura média desse meu tecido palatal. Isso quer dizer o quê? Que eu tô medindo da parte ceratinizada externa até o periósteo.
Em média, a gente tem 3 milímetros de espessura. Essa é uma informação importante porque a gente precisa saber quanto de tecido eu removo. Essa não é a espessura que eu removo, essa é a espessura que eu tenho, tá? E técnicas para remoção do meu enxerto. Nós temos técnicas, então, do conjuntivo subepitelial, onde a gente vai fazer... eu vou remover uma parte interna, então é como se eu tivesse tirado ali um recheiozinho e a gente vai fechar isso de novo. Então, a forma mais fácil de a gente conseguir remover e visualizar é através da técnica do alçapão ou a técnica de incisão em nu, tá? Por que em nu? Porque ele tem 3 incisões, como vocês podem ver na marcação da foto ao lado. A incisão de linha contínua é uma incisão que você vai fazer desde do tecido ceratinizado até o tecido ósseo ou até o periósteo. E aquela linha pontilhada quer dizer que você não pode fazer essa incisão externamente, senão você vai remover o enxerto todo com o tecido ceratinizado junto. Então, essa remoção é só interna. O que a gente vai fazer? Vai fazer essas 3 incisões, abre uma tampinha e aí a gente vai fazer aquela última só internamente. Por isso ela é mais fácil, a visualização dela é mais fácil. Qual que é o problema dessa técnica? É maior morbidade. Quanto mais incisões eu faço, mais morbidade tem meu paciente, tá? E aí a gente vai ter que fazer depois uma outra divisão, porque aquela tampinha não pode ser muito fina, senão não vai necrosar toda, mas ela também não pode ser muito espessa, porque senão falta tecido conjuntivo onde eu vou remover. Olha lá, então, mostrando a técnica alçapão. No número 1, passando ali o pontilhado em relação ao que eu vou fazer externo, ou seja, da ceratina até o periósteo, ou até o tecido ósseo. Aí no número 2, olhem lá que a gente abriu aquela tampinha. Então, ele fica preso por aquela base, tá? Aquela incisão na base do 2 vai ser só internamente. E ali no 3 a gente tem removendo, então, esse tecido. Se vocês observarem, por trás desse tecido que está sendo removido, ainda tem um outro tecido, ou seja, eu deixo periósteo e tenho que deixar também essa camada, uma camada de conjuntivo junto ao epitélio, para que não tenha necrose, e ainda vai sobrar um pouquinho vai sobrar ali uma espessura suficiente de tecido conjuntivo. E aí vocês lembram que eu falei que tinha em média 3 milímetros. Então observem como é tudo muito frágil. Eu tenho que tirar uma média de 2 milímetros de conjuntivo e esse 1 milímetro sobrante fica metade para a tampinha e metade para o periósteo, tá? E aí se eu tenho um palato que é muito fino, o que eu faço? Eu não deixo periósteo. Eu removo tudo e deixo, inclusive, osso exposto. Então, eu não posso deixar esse tecido junto com o epitélio muito fino, porque senão a necrose vai ser mais preocupante, tá? Removeu, suturou com sutura simples e ele fica totalmente fechado, tá? Segunda técnica, incisão em L. O que ele está sendo feito? A gente optou por não realizar uma das incisões verticais que tinha em U. O que a gente vai ter de benefício com essa técnica? Ela ainda vai ter uma ótima visualização, porque eu consigo dobrar ali uma tampinha. Porém, ela vai ter menos morbidade para o meu paciente, porque eu fiz uma incisão a menos, tá? Então, essa linha contínua vai ser a linha que nós vamos fazer a incisão externa, desde a ceratina até o tecido ósseo. As outras incisões, elas vão ser apenas internas. Vamos ver isso na prática. Olha lá o número 1. Incisão em L. Então, o pontilhado são as incisões internas. E olha lá, na número 2, a gente consegue abrir uma tampinha. Não é tão aberta quanto na incisão em U, obviamente, mas ainda é muito fácil de trabalhar. E aí, nós temos que fazer novamente essas incisões ali internamente para descolar tudo isso e remover o tecido. No número 3, o que a gente está vendo? Fechou. Tirou esse tecido conjuntivo, fechou a tampinha, está tudo recoberto. E aí, ali já está o conjuntivo removido, na foto número 4. Incisão linear. Essa incisão já é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem menos visualização. Então, essa é a incisão que, obviamente, vai ter menos morbidade para o meu paciente.
mas é a incisão que vai trazer mais dificuldade para o operador. Então, se a gente for para a clínica, por exemplo, fazer um procedimento desse, com certeza não vai ser a incisão que vocês vão começar fazendo, porque ela exige um pouco mais de domínio da técnica. Então, a gente sempre vai começar fazendo ou a incisão em L ou a incisão em U, tá? E aí, antes de eu passar para o caso clínico, o que eu quero mostrar para vocês? Observem onde ela está posicionada, essa linha. Preciso ter uma distância em relação à margem gengival palatal desses meus dentes, porque se eu faço muito próximo à margem, pode ser que eu acabe causando uma recessão palatal próximo ali dessa margem, porque ainda tem sutura, então imagina, é muito trauma nessa região, tá? Então eu sempre tenho que ter uma distância de pelo menos 2 milímetros da margem até a sua incisão. Vamos ver clinicamente, ó. Conseguem observar ali na 1, muito fácil de ver aqui. Olha ali, destacando onde tem uma incisão linear. E olha a distância em relação à margem dos pré-molares, tá vendo? Então, eu preciso de pelo menos 2 milímetros de distância. Fiz essa incisão. O resto das incisões, para a gente completar aquele quadrado ou aquele retângulo, são todas internas. Então, ela é realmente um pouco mais difícil. Então, ali no 2, a gente está fazendo essas incisões internas, exige um pouco mais de angulação do meu bisturi e, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, porque se eu angulo demais, eu vou rasgar esse tecido gengival e aí ele não vai mais ser uma incisão linear. Ele vai ser uma incisão em L, em U ou, enfim, nenhuma dessas, porque ele não vai rasgar uniforme, tá? Então, tem que ter um pouco mais de cuidado. E aí, número 3, removendo e número 4, já suturado. Gostaria que vocês observassem na foto número 4 como dá para ver por transparência uma região que forma ali um retângulo um pouquinho mais arroxeado. Então, ali seria exatamente onde foi removido esse tecido conjuntivo, tá? Aí ficou um pouquinho mais fino, mais trauma, sangue, né? Então, aí a gente consegue ver um pouco mais, mas tá tudo fechadinho, tá? Certo, então, para remoção de conjuntivo em palato, essas são as nossas principais técnicas. Tem uma outra área doadora, que é a área de tuber. Essa área de tuber, o que a gente tem? Obviamente, mais dificuldade em remover. Tá? Então, e não é todo paciente que tem uma área disponível para enxerto. Então, também não vai ser a nossa primeira escolha devido à dificuldade e devido à quantidade de tecido. Se é, por exemplo, um paciente como aquele caso onde tinha as recessões ou restauradas ou não, que eram múltiplas, preciso de muito mais tecido, não consigo só com tuber. Mas também eu não vou poder remover todo o palato desse meu paciente e deixar ele sem conforto nenhum para alimentação. Então, às vezes, são cirurgias que precisam ser feitas em etapas e demoram um pouco mais de tempo. Mas o que a gente tem em relação ao tuber? A espessura total de tecido, lembra no palato que eu falei em média 3 milímetros, no tuber de 2,5 a 4 milímetros. O que a gente precisa observar em relação a esse tecido que tem de diferença ao tecido palatal? Na tuber, a gente tem uma alta capacidade de proliferação celular. E isso vai resultar o quê? Num ganho de volume muito grande. Mas, às vezes, uma estética não tão interessante. E aí, a gente precisa cuidar onde essa região vai ser colocada, onde vai ser inserido esse enxerto. De preferência, não em região muito estética. E por que isso acontece? Como ele tem essa proliferação celular muito alta, é um tecido que, mesmo depois de bem estabilizado, ele continua, às vezes, ainda aumentando um pouco o volume, e ele é mais ceratinizado, ou seja, ele vai ficar mais esbranquiçado, e a possibilidade de ter uma diferença de coloração e de volume com as áreas vizinhas são muito maiores. Então, nós temos um risco de ter uma estética um pouco prejudicada. Uma qualidade de tecido excelente, mas a estética, às vezes, não tão excelente assim. Então, eu não indicaria esse tipo de enxerto para a região estética, para a região anterior. E nós temos também a possibilidade de de remover um enxerto que seria um tecido conjuntivo livre epitelizado. O que isso significa? Isso significa que eu vou remover um enxerto gengival livre, porém,
Como esse tecido ele vai ficar recoberto por um retalho, ele não pode ter esse tecido ceratinizado, porque ali não vai ter inserção de fibra. Eu preciso remover essa camada de ceratina, expor só tecido conjuntivo para que ele funcione assim como um tecido conjuntivo subepitelial que a gente remove lá do palato, né, em relação àquelas técnicas que a gente mostrou. Olhem essa diferença que tem em relação à foto. Eu vou voltar para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção. Ó, tá clarinho ali e de repente uma margenzinha mais escura. Aquilo ali é o que eu preciso remover. Aquilo ali significa quanto? Vocês têm ideia de quanto eu preciso remover de tecido epitelizado? É muito pouco. Em média, 0,2 milímetros. A gente mal consegue mensurar isso, né? É realmente uma dimensão muito pequena. Mas por que ele é tão interessante? Quando eu removo esse tecido, eu vou remover um tecido um pouco mais superficial, porque eu não vou precisar deixar aquela camada que eu deixava lá naquela técnica anterior que eu mostrei para vocês, que ficava uma tampinha do palato, né? Eu não tenho que deixar aquilo protegido, então eu vou remover tudo. E aí eu não vou precisar ir tão profundo. Quando eu não vou tão profundo, o que eu tenho? Eu tenho um tecido que vai ser menos gorduroso, menos glandular, e com isso ele vai ter uma qualidade maior, porque quanto mais glândula e mais gordura, menos nutrição eu vou ter. Menos vascularizado, mas aqui não quer dizer que é um tecido que vai ter mais chance de necrose. Vai ter se eu não remover o epitélio, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu tenho menos chance de hemorragia. Por quê? Lembrem que eu disse que a inervação, toda a parte de artéria palatina, tudo vai estar mais profundo, então se eu removo mais superficial, eu tenho menos chance de ter hemorragia. E ele vai ser mais fibroso e mais estável. Então, é um tecido de maior qualidade. Hoje é o preferido para a gente fazer enxertos conjuntivos, é que remova esse tecido livre epitelizado e aí a gente tira essa faixa de ceratina e usa ele da forma convencional, tá? Outro dado importante, olhem essa fotografia onde a gente está medindo esse tecido. Lembrem que eu disse que o tecido conjuntivo deve ter em média 2 milímetros. Olha lá a marquinha da sonda, exatamente 2 milímetros, tá? Então, esse é um enxerto de bastante qualidade, tá? Profundidade de remoção, foi o que eu acabei de falar para vocês. 2 milímetros é o suficiente. Então, eu vou deixar aquele 1 milímetro todo lá e não vou estar indo tão profundo quanto se eu tivesse que abrir e às vezes remover até junto ao periósteo, deixando aquele tecido ósseo desnudo, tá? Desepitelização, extremamente importante e necessária para que funcione a nossa técnica de recobrimento com o enxerto conjuntivo. Agora, como fazer a desepitelização desse tecido? Nós temos basicamente duas técnicas, que estão aqui. Na foto da direita, eu tenho o quê? Esse tecido já foi removido e eu tô com uma lâmina de bisturi removendo uma faixa de ceratina para que a gente fique só com o tecido conjuntivo. Excelente, podemos fazer isso. Se você se adapta melhor dessa forma, ok. O que eu acho mais fácil? Na foto da esquerda, a gente está vendo uma broca lá no palato. Esse tecido, ele tá todo anestesiado, óbvio, porque nós vamos fazer uma remoção, então o paciente não tá sentindo. Foi feita uma demarcação, olhem como tá já bem delineado a área que vai ser removida. Essa primeira marcação é superficial, tá? Ou seja, eu só passei a lâmina, mas eu não entrei em profundidade naqueles 2 milímetros onde eu vou remover. Por que foi feito isso? Só para marcar e eu saber a extensão do meu enxerto. Porque agora a gente vai com a broca desepitelizar. Então, é como se a gente estivesse fazendo um peeling, dando uma raladinha ali no tecido. Tá? E o que isso faz? Vai promover sangramento. Por quê? Porque quando eu removo a ceratina, eu entro em contato direto com o tecido conjuntivo. E quando tem sangramento, quer dizer que está no tecido conjuntivo. Lembrem quando a gente comentou sobre a sondagem, que se eu sondar com mais força, eu vou chegar em tecido conjuntivo e vai sangrar?
Então, aqui esse 0,2 milímetros que eu preciso é para remover ceratina, expor conjuntivo. Então, quando eu tiver com esse tecido todo sangrante, quer dizer que eu já removi o suficiente. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha lâmina, vou aprofundar os 2 milímetros e vou remover esse tecido livre, tá? Acho que, para mim, é a forma mais fácil, mas todas as duas são válidas e funcionam extremamente bem. É só questão de adaptação. E aí, em relação à cicatrização, como que a gente vai fazer? Removi o tecido, eu posso fazer suturas simplesmente para estabilização do coágulo, porque eu não tenho aproximação dos bordos. Eu posso fazer o que mais? Suturar e associar também com cimento cirúrgico. Esse cimento cirúrgico vai ajudar em relação à proteção tanto do coágulo, para que ele não seja removido precocemente, quanto também a proteção para que o paciente não sinta muita dor, muito desconforto pós-operatório. O que eu posso fazer também para ajudar em relação a esse desconforto pós-operatório? Uma plaquinha de proteção. Então, esse paciente pode usar uma plaquinha que pode ser de acetato, por exemplo, que vai envolver todo o palato, e aí ele vai, ou de acrílico, ou de até, às vezes, um silicone um pouquinho mais rígido, mas que ele vai proteger principalmente para a hora da mastigação, tá? E qual é o problema disso? Tanto o cimento cirúrgico quanto qualquer tipo de placa que vai utilizar, ele vai acabar atrasando um pouquinho mais a cicatrização. Tá? Então, o paciente fica um pouco mais confortável, mas o tempo de cicatrização é um pouco maior. Nesse caso, onde tem só a sutura, vai ser mais desconfortável do ponto de vista da sensibilidade, da dor, mas a cicatrização é mais rápida. A gente tá vendo aqui 10 dias de pós-operatório, tá? Claro, tá fechado? Não, mas tá um tecido já imaturo formado. Ali a gente não tem mais, obviamente não tem mais o coágulo, já tem um tecido que tá formado, e aí tem ainda que cuidar, ainda é sensível, mas já tá bem maduro, bem formado esse tecido, tá? E esse aqui que é bastante interessante, nós temos ali a remoção, e aí tem uma característica um pouquinho estranha ali, né? O que é isso? É uma cola de tecido, um bioadesivo à base de cianoacrilato. Então, se vocês estão achando esse nome familiar, é porque ele é um super bonder de tecido, tá? O que ele vai fazer? Ele vai promover uma película protetora dessa região, onde o objetivo é segurar o coágulo e também proteger em relação à dor, ao desconforto, tá? Sem atrasar a cicatrização. Então, essa é uma possibilidade também. Existe uma marca comercial, eu acho que é a única marca comercial, pelo menos no Brasil, que eu conheça, que chama Periacril, tá? Então, é uma outra possibilidade bastante interessante. E vimos muitas vantagens em usar um tecido conjuntivo. E aí isso é independente da forma como eu vou removê-lo. Mas e as desvantagens de utilizar um tecido conjuntivo? Primeiro, necessidade de 2 locais cirúrgicos, porque eu estou removendo esse enxerto para tratar uma recessão. Então, eu vou ter que ter uma área doadora e eu tenho uma área receptora. Então, eu tenho esses 2 locais cirúrgicos, o que vai aumentar muito a morbidade. Limitações anatômicas, porque dependendo da espessura do palato, dependendo da proximidade com a artéria, eu vou poder ter um enxerto maior ou menor e às vezes ele não vai ser suficiente para o defeito que eu preciso corrigir. Morbidade, como eu falei, como eu tenho 2 locais, eu tenho uma morbidade maior. E sempre que a gente fizer uma cirurgia que envolva enxerto, a maior reclamação do meu paciente é na região doadora. Realmente é uma região mais exposta, é uma região onde o paciente tem uma queixa maior, porque a língua bate, dói, vai beber água, dói, tudo que vai comer dói. Tem que cuidar porque tem que ter muito cuidado com a escovação, tem que cuidar também em relação ao tipo de alimento que vai comer. Então, é realmente mais chato para o paciente esse pós-operatório ali da região, tá?
Certo. Vou finalizar essa parte aqui. Nós vamos começar a conversar sobre as técnicas no próximo bloco.